E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Marcelo Leal na área, beleza? Veja só, pessoal, olha só, chegar aqui pertinho de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Leal, sou professor de informática do LAC Concursos e hoje nós vamos começar esse módulo de Windows Server e Linux. Ok? Então nós vamos sair um pouco do básico do Windows e entrar na parte de cliente e servidor. Perfeito? Porque começaram a cobrar algumas informações sobre o Windows Server nas provas de concurso público. Então, nós vamos trabalhar o Windows Server, depois trabalhar com o Linux, beleza? É isso aí. Vamos entender o que é um sistema operacional para que a gente possa começar a trabalhar esses detalhes do Windows Server e Linux. E depois vamos massificar, claro, o conteúdo ministrado na aula com as questões de prova. Eu sempre trabalho assim, tá? Eu trabalho a parte teórica e massifico com as questões. Eu acho muito importante você massificar e fazer durante a abordagem teórica as ligações das devidas informações. E o mais importante, aqui nós vamos trabalhar o detalhe da informação. Vai chegar um momento, vários momentos eu vou falar, ó, anota esse detalhe que é importante, é isso que vai cair na tua prova. Né? Nós passamos todo o conteúdo, mas os detalhes eles são pontuados para que você fique bem tranquilo. Eu gravei no LAC Concurso um curso de rede completaço, bem bacana. Gravei também o de banco de dados e acabei de gravar o de segurança da informação. Então, bem bacana o conteúdo. Fosse você lá, dá uma olhadinha, beleza? E agora começamos sistemas operacionais Windows Server e Linux. Legal? Qualquer dúvida que você tiver, você pode me adicionar no Facebook, Marcelo Leal. Me chama lá que eu estarei com você, ok? Para tirar as suas dúvidas, te apoiando. Quero que você saiba que nós estamos juntos até o final, beleza? Qual é o final? É você passar no concurso dos seus sonhos e realizar o que você deseja. No caso, as meninas, casamento. Elas vão passar para casar, beleza? Né? Ó, Marcelo, eu estou estudando, várias alunas, eu quero casar, passar no concurso bom, deixar meu marido em casa tranquilo, ele fazer a academia dele, faz o jantar, eu chego, tá tudo bacana, ele tá bonitão e jantar pronto. Claro que limpa a casa, essas coisas aí, vai contratar aquela empregada e vai deixar lá pro maridão ficar concentrado o dia todo, né, para poder te receber do jeito que você merece, ele assistir o jogo dele à tarde, tomar cerveja. O cara merece, o cara é gente boa. Beleza, então? Legal? Então vamos começar aí o módulo de sistemas operacionais. Sistema operacional. Sistema operacional é o software que gerencia todo o seu computador. Isso nós já sabemos, não é? É o software responsável por gerenciar todo o seu computador. E aí você me pergunta, Marcelo, o que é um sistema? É um conjunto de programas. Todos os programas que você usa, né, dentro do sistema operacional são os seus utilitários, os seus programas, né, chamados de utilitários. Perfeito? E aí eu vou apresentar a vocês aqui, rapidamente, para que vocês possam lembrar, de eu citar, né, alguns sistemas operacionais que existem no mercado. É o software responsável por manter o computador em funcionamento. Não é possível o computador funcionar sem um sistema operacional. Então, podemos classificar que o sistema operacional, se o computador não pode funcionar sem ele, eu posso chamar o sistema operacional de software básico. Concorda? Software básico do computador, não é? Se o computador não funciona sem o sistema operacional, ele é o software básico do computador. O sistema operacional, o software básico do nosso computador, ele gerencia todo o hardware. Hardware é a parte física do seu computador e software é a parte lógica do seu computador. Exemplo de sistemas operacionais. Aqui nós vamos trabalhar com Windows e Linux, ok? Nós temos o Solaris, que é o primo do Linux, e temos o iOS, que todo mundo conhece, né? E esse é o sistema operacional da Mac. Beleza? Legal. Então, esse é o conceito basicão de sistema operacional e alguns sistemas aqui citados
não é? Para que você possa lembrar Solaris, iOS, né, Linux, Windows, são vários sistemas operacionais no mercado, mas geralmente nos concursos públicos eles são cobrados sempre Windows e Linux. O Windows é um sistema proprietário, código fechado da Microsoft, e Linux é um sistema de código aberto, né, da plataforma Linux, do Linus Torvalds. Não é isso? Ele que lançou o Linux, esse finlandês, esse estudante da década de 80. Não é verdade? Linus Torvalds, ele lançou aí o Linux. Então, Windows Server. O Windows Server, eu quero lembrar para vocês que o Windows Server ele é uma plataforma cliente-servidor. Tá? Então, é cliente-servidor. O servidor sempre gerenciando, dando suporte aos usuários, que são os clientes. É o sistema operacional voltado para serviços, aplicações, arquivos e impressões no nível de servidor. Servidor, pessoal, servidor, para quem nunca ouviu falar, ou quem já ouviu falar e não conhece as suas características, é aquele computador mais potente, que tem mais capacidade, mais processamento, ok? Dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. Trabalha com a arquitetura cliente-servidor. O servidor requer uma quantidade maior de recursos como memória, processamento, armazenamento, tá vendo? E redundância de dados. Como assim, Marcelo? Memória, processamento, tudo bem, mas redundância de dados. Veja bem, redundância de dados é quando você liga um servidor ao outro. Um servidor ao outro. Se acontecer algum problema com esse servidor, o outro redundante, ele tem as mesmas informações, né? Então, ele segura o sistema em funcionamento, ele não deixa o sistema parar. Isso é redundância. Tá? Eles trabalham em redundância, um apoiando o outro. Se um parar, o outro assume e o sistema continua em operação. Beleza? É isso aí. Legal. É o software comercial da Microsoft. Versões do Windows Server. O Windows NT, muito falado no passado. O Windows 2000 também. O Windows Server 2003. O Windows Server 2008. O Windows Server 2012. E hoje, atualmente, o Windows Server 2016, que é o que nós estamos trabalhando aqui nesse nosso curso, né, de cliente-servidor, ok? Nessa arquitetura. Aqui nós temos uma imagem para que você possa conhecer o Windows Server, tá? Olha aí. Você percebe que não é muito diferente do Windows 7, do Windows 10, só as características dele mesmo, como ele é utilizado pelos analistas de TI da instituição ou da empresa. Perfeito? Mas ele é composto de janelas, de interface gráfica, como o Windows 7, como o Windows 10, como o Windows 8. Legal? Então, o Windows Server ele tem basicamente 3 versões. Tá? É importante a gente conhecer a Edition, né, a Standard, a Enterprise e a Data Center. São 3 versões que compõem o Windows Server. Importante saber onde elas serão usadas e quais as suas principais características. Então, primeiro, a Standard Edition. É para empresas de pequeno e médio porte. Então, vamos anotar essa informação, que essa informação é muito importante, é aquele detalhe, é o detalhe que não pode deixar de existir. O Standard é usado em empresas de pequeno e médio porte. Perfeito? Agora, sobre oferecer suporte a compartilhamento de arquivos e impressão, isso aí, qualquer sistema operacional na arquitetura cliente-servidor oferece. Então, esse não é o detalhe. Tanto Windows, como Linux, como iOS, como Solaris, ou como qualquer outro sistema operacional, ele vai oferecer, sim, o compartilhamento de arquivos e impressão. Tá? Então, isso não é o detalhe. Limite de processamento de memória RAM. Então, aqui nós temos um outro detalhe importante. Essa versão é usada para empresas de pequeno e médio porte, então, é limitado o seu processamento e a sua memória RAM. Perfeito? É bem limitado. Ah, mas a memória RAM não é processamento? Processamento de memória é uma coisa. Processamento que os processadores, unidade central de processamento, o CP, fazem, é outra. Então, é limitado o número de processadores e a quantidade de memórias. Perfeito? Tá? Então, na Standard Edition, essas 2 informações são
o detalhe para a tua prova, né? Essa versão é usada para empresas de pequeno e médio porte e tem um limite de processadores e de memória RAM. Beleza? Legal? Eu vou ser muito objetivo nesse nosso módulo de Windows Server. Por quê? Primeiro, ele não cai em todos os concursos. É um sistema da tecnologia voltado para TI mesmo. E não adianta ficar viajando com detalhamentos muito grandes, né, e muito minuciosos aqui para vocês, que não são da área, porque não vai cair na tua prova. Então, lá na tua prova, como é uma prova de área aberta, né, e também, claro, serve para a área de TI, você vai ter que conhecer as suas versões, o seu sistema de arquivos, né, as características das versões, alguns protocolos, como esse sistema suporta quando a gente fala de DNS, PV6 e PV4, né? Essas informações que costumam cair. E, claro, no final, vamos massificar isso que nós vimos nas questões de prova para que vocês tenham uma certa ideia. Perfeito? Agora, o importante, repito, é você pegar e anotar esses pequenos detalhes que eu coloco aqui. Eu sublinhei e falei, anota aí. Você anota, bota um asterisco, o tamanho de um mundo, porque são essas informações que vão cair na sua prova. Agora o Enterprise Edition, para empresas de médio e grande porte. Então, olha lá, ó, já aumentou, médio e grande porte, beleza? Limite de processadores de memória RAM. Perfeito. Então, como a Standard, ele também é limitado em processadores e memória RAM. Só que aqui, além de médio, ele também pega a grande empresa. Ou seja, na Standard ele pega pequeno e médio. Na Enterprise ele pega médio e grande. Perfeito? Recursos de clusterização, conjunto de computadores que trabalham em conjunto, de modo que, em muitos aspectos, podem ser considerados como um único sistema. Perfeito? Então, o detalhe importante aqui, nessa segunda versão, é para empresas de médio e grande porte e também limitado processadores e memória RAM. Data Center Edition, né? Esse aqui é um pouco mais poderoso. É um pouco mais poderoso. São em redes um pouco mais complexas. Ok? Então, esse cara, ele é o poderoso, o mais potente das 3 versões. Voltado para infraestruturas mais complexas, vamos marcar essa informação que ela é o detalhe. Essa informação é muito importante. Demanda por processamento com segurança e confiabilidade. Suporte ao maior número de processadores, muito importante, porque é o contrário da Standard, né, e da Enterprise, que tem um limite de processadores e memória RAM. Né, aqui, ele suporte maior com o número de processadores e memória RAM. Ele tem mais processamento. Recurso com alta capacidade, alta disponibilidade, é o sistema de informática resistente a falhas de hardware, software e energia, cujo objetivo é manter os serviços disponibilizados o máximo de tempo possível, ou seja, pode ser entendida como um backup de autodisponível, ou seja, um espelho automático do seu serviço de processamento de alta demanda. Perfeito, mas olha só, o detalhe realmente ficou nos primeiros itens, né, voltado para infraestruturas mais complexas, suporte maior número de processadores e memória RAM. Claro que você vai ler toda a informação, né, que nós trouxemos para vocês, eu leio junto com vocês, mas marcamos os detalhes, tá? Claro que se ele é uma versão de sistema para infraestruturas mais complexas, claro que essa última opção, recurso com alta disponibilidade, né, o objetivo é manter os serviços disponibilizados o máximo de tempo possível, ok? Espelho automático, isso é o normal de uma versão para infraestruturas mais complexas, mas não chega a ser o detalhe, né? Mas se aparecer na prova, você que estudou e que fez as devidas anotações, na hora vai identificar que não é o standard, que é para pequena e média empresa, que não é, esse recurso também não é para o Enterprise,
que é para médio e grande, e ainda tem limites de processadores de RAM. E sim, no data center, alta disponibilidade, você precisa de bastante processamento, você precisa de bastante memória, não é? E infraestruturas mais complexas. Então, não é o nosso detalhe, isso aqui é fácil dedução na hora de uma prova. Agora, os dois detalhes que eu gostaria que vocês anotassem, voltado para infraestrutura mais complexa e suporte o maior número de processadores de memória RAM. Beleza? Então, aquilo ali é só a apresentação das 3 versões, porque pode chegar na prova, numa questão da FCC, por exemplo, e pedir para marcar abaixo qual é a versão, colocar 5 opções, 3 válidas, 2 que nem fazem parte do Windows Server, e colocar aqui qual é a versão usada para infraestruturas mais complexas, que tem maior número de processadores de memória RAM, você já vai saber que é a versão data center. Ou seja, você não vai ter dificuldade. Qual é a versão abaixo que dá mais, trabalha com alta disponibilidade de recursos em uma estrutura física? É o data center. Né? Qual é a versão abaixo que trabalha com redundância dos dados? É o data center. Né? Essa versão um pouco mais complexa do Windows Server, que é uma arquitetura cliente-servidor. Esse detalhe você não pode esquecer. Beleza? E aqui nós temos o protocolo TCP/IP. Para quem não lembra, ou para quem ainda não viu o meu módulo de rede, o protocolo TCP/IP é um protocolo de 4 camadas, né, de 4 camadas, é a famosa aplicação, rede, né, é a aplicação, é a camada de transporte, é a camada de rede, é a camada física, né? Então, nessas camadas é onde ficam todos os protocolos que nós usamos para as devidas ações na internet, tanto na internet como na intranet, né? Então, esses protocolos são usados nas 2 redes e foram criados através de uma estrutura de 7 camadas conhecida como a ISO. Perfeito? Então, alguns anos atrás, claro que numa rede, você, para poder trabalhar, você precisa de identificação dos seus recursos internos. Então, você precisa identificar os computadores, as impressoras, os dispositivos da sua rede. Como você precisa também definir rotas, caminho que a informação vai seguir, né? E, para isso, você precisa de um endereço. E o nome desse endereço numérico é IP. Ok? IP significa Internet Protocol. É um protocolo que fica na 3ª camada, a camada de rede da estrutura ISO. Tá? E esse protocolo ele define caminhos e rotas dentro de uma rede fechada, conhecida como intranet. Perfeito? Então, alguns anos atrás, o IPv4, que trabalha com 32 bits, com endereçamento de 32 bits, ele já não suportava o grande tráfego na sua estrutura. Então, eles lançaram o IPv6. Ou seja, é o mesmo protocolo, só com versão diferente. O IPv6 ele trouxe uma estrutura de 128 bits. Ou seja, minimizando o tráfego que foi causado no IPv4. Hoje, nós utilizamos os dois. Os dois são utilizados, ok? E chamamos isso de pilha dupla. Chamamos isso de pilha dupla. Eu uso o IPv4 e uso o IPv6. Existem os dois. E um protocolo que gerencia isso, que controla isso, Marcelo, o protocolo que controla tanto o IPv4 como o IPv6 é um protocolo conhecido como DNS, que significa Sistema ou Serviço de Nomes e Domínio. Esse protocolo é o responsável por gerenciar os endereços numéricos, IPv4 e IPv6, como os endereços nominais, conhecidos como URLs, que significa o endereço localizador uniforme de recursos. Então, eu peço que vocês anotem, não é? Que a implementação do protocolo IPv6
foi devido ao aumento de endereço por um tráfego causado, né, alguns anos atrás, no IPv4, ele já não suportava mais a quantidade de endereços, mas o IPv4 ele não saiu do mercado, ele não foi substituído pelo IPv6, eles trabalham juntos em uma pilha dupla. O IPv4 tem 32 bits, o IPv6 veio com estrutura bem maior, de 128, né, 4 vezes mais, ok? E quem gerencia essa pilha dupla do IPv4 e IPv6, que são endereços numéricos, é o famoso protocolo DNS, ok? Beleza. Pilha dupla, nós IPv6 também tem IPv4. Os nós IPv4 e IPv6 teriam 2 endereços. Quando o nó quer comunicar-se com a outra máquina pelo nome, o servidor DNS devolve o endereço IPv4 ou IPv6 para aquele nome. Quando ele fala de nome, ele está falando de URL. URL é o endereço nominal, tipo www.lacconcurso.com.br. Esse endereço é conhecido como endereço nominal, ok? URL significa endereço R de localizador, S de recursos e U de uniforme. Quem faz a transformação de endereço numérico, que são os IPs, e endereço nominal, que são as URLs, é o DNS. Ele é o responsável por isso. Perfeito? Legal? Tunelamento. Os nós IPv4 geram pacotes IPv4 que carregam pacotes IPv6 com dados. Tunelamento era muito falado, né? Quando eles lançaram a famosa VPN, a nossa rede privada virtual. Então, o que acontecia ali? Quando você criou a VPN ela trabalha em um túnel, chamado tunelamento. A informação ela passa ali sem trânsito, só para aquela empresa, e quem ela indicar, numa velocidade muito rápida, né, os IPs vão e voltam, ou seja, é o famoso acesso remoto que nós fazemos, é a famosa VPN. Tá? Então, tunelamento. Perfeito? Os nós IPv4 geram pacotes IPv4 que carregam pacotes IPv6 com os dados. Por isso que chamamos de pilha dupla. O IPv4 e o IPv6, eles trabalham juntos, eles se correspondem. Tá? Então, a parte muito técnica não vai cair na tua prova, mas esses detalhes que eu coloquei desde o TCP/IP, né, que é um conjunto de protocolos, ele gerencia uma família de protocolos através de uma estrutura de 4 camadas, né, a quantidade de endereços do IPv4 e IPv6, quem gerencia esses endereços numéricos, né? Também temos os endereços nominais, quem é que faz essa transformação de numérico para nominal e vice-versa, o que é uma pilha dupla, para quem nunca viu isso, a palavra pilha dupla, se isso vem numa prova, cara, olha que ele fala, gente, o que é isso? O que é uma pilha dupla? Né? A correspondência entre IPv4 e IPv6, né? Trabalhando juntos ali em um túnel. E aí já entra a teoria de VPN, uma rede privada, né, virtual, o famoso acesso remoto, ok? Então, esses detalhes, eles são importantes. Então, anota esses detalhes, faça as devidas ligações e na prova, com certeza, você não vai ter nenhum problema. Nós temos aí o controlador de domínio. O controlador de domínio, o RODC, é o famoso RODC. Aqui você acaba vendo algumas informações que não são muito comuns a gente vê no Windows 7 e no Windows 10. Né? Porque é um Windows voltado para servidor, cliente-servidor. É um pouco diferente. Então, aqui, ó, o RODC significa controlador. Está aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês, o controlador de domínio. Esse R aqui significa read, né? Esse O significa
Então, controlador de domínio somente leitura. Tá? Ele diz aqui, o controlador de domínio somente leitura. Esse é o nosso controlador, RODC, é questão de prova de concurso. Então, anote esse cara aí. Perfeito? Copia somente leitura do AD, administrador de banco de dados, para o controlador remoto. Evita a replicação do banco de dados do AD, tá? Do administrador de banco de dados, AD, entre os controladores de domínio. Perfeito? O que é um BitLocker? Driver BitLocker de encriptografia, né? Encriptação. Ok? Recurso de encriptação nativo no Windows Server. É o BitLocker. Anote isso aí. Será usado para criptografar os dados mais sensíveis armazenados dentro do volume do sistema operacional. É outra informação nova para quem não utiliza a arquitetura cliente-servidor e o Windows Server 2012 ou o Windows Server 2016. O BitLocker é novo, o RODC é novo, né? O IPv6 falando em pilha dupla, é uma informação nova. Então, essas informações novas, esses detalhes, você deve anotar, ok? A pilha dupla, que trabalha em PVA e IPv6 na correspondência entre os dois, gerando os dados, né, em um tunelamento. O RODC, que é um controlador de domínio somente leitura, né? Marque abaixo qual é o controlador de somente leitura do Windows Server, né? Aí tem lá, 2012, 2016, é o RODC. Perfeito? O BitLocker Drive Encryption, ou seja, é o recurso que vai encriptar, né? É utilizado nativamente no Windows Server, é uma informação importante também, anote aí, será usado para criptografar dados mais sensíveis a armazenamento dentro do volume do sistema operacional. Essa informação você não conhece do Windows 7, nem do Windows 8, nem do Windows 10. Perfeito? O TPM é um módulo de plataforma, né? É um módulo de plataforma que também não é citado nos sistemas operacionais normais. Vamos anotar o TPM, vamos circular o TPM. É um módulo de hardware do Windows Server, tá vendo? Que auxilia na implementação da criptografia. Então, eu trouxe para vocês aqui o detalhe, a informação que você precisa para fazer a questão de prova. É isso que você precisa. Você aqui não vai aprender a trabalhar com Windows Server. Não, claro que não. Você aqui vai aprender os principais recursos do Windows Server, né, que caem nas provas. O que é um TPM, o que é um BitLocker, o que é um controlador de domínio somente leitura, o que é uma pilha dupla, né? Então, o TPM, anote aí, por favor, é um módulo de plataforma de hardware no Windows Server que auxilia na implementação da criptografia. É isso que você tem que saber. Se ele colocar vários símbolos lá e tiver o TPM, fala que é o módulo de hardware que auxilia na criptografia do Windows Server 2016, é o gabarito. Perfeito? Além disso, um detalhamento maior que isso seria muito para a área de tecnologia, para quem trabalha com segurança de hardware, que chamamos de terceiro nível na estrutura de tecnologia de um data center. Ok? Então, não vai precisar disso não, fique tranquilo. Só guarde o que é TPM, o que significa, né, uma plataforma. É um módulo de plataforma e o que ele faz? Auxilia na criptografia do Windows Server. E aí, o protocolo DNS, né? O protocolo DNS, nós já conversamos sobre ele, ou seja, a parte básica é aquilo ali que já foi falado, não vai ter muito mais do que aquilo que você precisa para a tua prova de concurso, não. Olha só, sistema de nomes e domínios, também pode aparecer como serviço de nomes e domínios, é um protocolo de resolução de nomes da pilha de protocolos TCP/IP, que tem uma estrutura de 4 camadas, falei para vocês. TCP significa protocolo que controla o transporte ou a transmissão, né? E o IP significa Internet Protocol, que define as rotas, os caminhos que as informações vão seguir dentro da estrutura de rede.
identifica o endereço IP associado ao nome informado pelo usuário, ou seja, o URL, e o DNS fará essa conversão entre endereço nominal URL e endereço IP numérico. Quando você configura a conexão de rede TCP/IP com o endereço IP de um servidor DNS, o cliente DNS consulta o servidor DNS para descobrir controladores de domínio e resolver os nomes de computador para endereço IP. Ou seja, a conversão, aqui nada mais ele falou da conversão do endereço nominal. O computador do Marcelo chama Marcelo TI. Só que aquele nome Marcelo TI, aquela URL, tem um IP que identifica ele na rede. Entenderam? E aí entra a teoria de plataforma cliente-servidor, que é a teoria de plataforma Windows Server, e entra o protocolo DNS que faz essa conversão do Marcelo TI, que é o nome que eu dei, endereço nominal. O DNS pega e transforma para o IP, que é o endereço numérico que está registrado na rede. É isso aí. Aqui nós temos os domínios. É importante você saber, já que a gente está falando de DNS, de URL, de IP, de conversão, de pilha dupla e tudo mais, e cai nas provas de concurso, é interessante você conhecer alguns tipos de domínio, .com, .org, .gov, .mil, .net, ok? .com são para organizações comerciais, tipo www.lacconcurso.com.br. É uma organização comercial. .gov, né? É para governo, né? Prefeitura, estados, União, né? Geralmente você tem ali o .gov, né? Ok? Edu para instituições educacionais, escolas, ok? Escolas, geralmente a escola, ela não usa .com, que é comercial, nem .gov, que é governamental, nem .org, que são para organizações sem fins lucrativos. Ela usa o .edu, de educação. O org são para aquelas, aqui eu informei que são organizações não governamentais. Você pode complementar de parênteses que, além disso, são organizações sem fins lucrativos. Exemplo, fundações. Fundação da Globo, Xuxa Meneghel e várias outras fundações que nós temos pelo país, ok? Criança Esperança. Net, para redes. Né? Terminou em .net, é rede. Né, endereçado para as empresas que trabalham nessa área. E 1000 são para as instituições militares, Exército, Marinha e Aeronáutica. Beleza? Isso aqui é para você conhecer, já que nós estamos falando de domínios, né, ter um entendimento, porque pode puxar numa questão de prova alguns desses domínios para que você não caia em erro. Beleza? O Windows Server também trabalha com as famosas zonas. É aquilo que eu disse para vocês, meus alunos. Eu tento aqui levar para a parte simples. E para a parte simples, numa matéria, o Windows Server, pesada como a gente tira a parte científica da área de tecnologia, porque tem, tira aquele detalhamento lá de baixo, da estrutura de TI de um data center, porque não vem ao caso, e pega as informações que caem nas provas de vocês, as principais, sendo bem objetivo, ok? Porque é isso que importa. Mesmo sendo bem objetivo, temos que ver algumas informações que vocês nunca viram. Por exemplo, no Windows 7, no Windows 10, no Windows 8, as versões são diferentes, não é? Das versões do Windows Server 2016, já vimos as 3. Lá trabalha com IPv4 e IPv6, como aqui no Windows Server, mas em tua teoria de pilha dupla. Quando você fala de Windows 7 e Windows 10 nas provas e protocolos, você geralmente não fala do controlador de domínio somente de leitura, que é o RODC. Aqui temos que falar. Lá a gente não fala e não cai nas provas do TPM, né? Que é um modo de plataforma, um modelo de plataforma, onde nós usamos para ajudar na criptografia, não é? No Windows Server. Então, algumas informações aqui, elas têm que ser anotadas, cuidadas por vocês. Porque essas que estamos trabalhando aqui são diferentes das dos sistemas normais. E são elas que serão cobradas. Mas, claro, que você também verá
a parte de sistema de arquivos, né? Alguma coisa que você já conhece, como a tabela FAT, a tabela MFT, o sistema de arquivos FAT32, o sistema de arquivos NTFS e alguma coisa nova, que é baseado diretamente no sistema cliente-servidor, que é o Windows Server 2016. Zona DNS, informações sobre computadores e serviços em endereço IP. É um arquivo com informações no servidor DNS. Isso aqui ficou tranquilo, não é? Ficou tranquilo porque nós já falamos de DNS, vocês já conhecem. Então, isso aqui ficou bem tranquilo. Aí vem algo novo, que é a zona DNS primária. E eu vou pedir para anotar. Primeira zona criada com informações de domínio. Né? Depois vem transferência de zona, que eu vou pedir também para anotar. Envio e recebimento das atualizações de DNS entre a zona primária e secundária. Então, isso aqui é importante, porque essas informações aqui de zona primária, transferência, zona secundária, vocês não vão ver nos sistemas operacionais normais, não. Outra informação importante, transferência de zona complexa, que chamamos de AXFR, que significa transferência de zona complexa, tá? Complexa, ok? Então, AXFR. Outra informação que pode vir na sua prova. Perfeito? Transferência de zona parcial. IXFR. Zona direta. Zona do DNS que contém informações para mapear o nome para endereço IP. Muito importante essa informação. A zona direta, né? Que vai fornecer, né, um mapa, ó. Um mapa. Tá? Para mapear os endereços IPs na estrutura de rede onde usamos o Windows Server, arquitetura cliente-servidor. E zona reversa. Mapeia o endereço IP para o nome associado ao endereço IP, utilizada para descobrir endereço IP que está acarretando problemas na rede. Então, se ele perguntar de zona direta, é só mesmo informações para mapear o nome para endereço IP. Zona direta. Beleza. Só o mapeamento. É um mapeamento. Legal. Quando ele fala de zona reversa, você já tem um mapeamento. E aí, você usa aquele mapeamento para vasculhar a rede e ver onde os problemas estão. Né? Onde eles foram causados, estão sendo causados para uma correção. Olha só. Reversa. Mapeia o endereço IP para o nome associado ao endereço IP, utilizado para descobrir endereço IP que está acarretando em problemas na rede. Essa é a zona reversa. Então, a zona direta te dá o mapa. Ó, aqui está o mapa. E esse mapa você vai usar na zona reversa para verificar a vulnerabilidade dentro da tua rede e poder resolver, assim, os devidos problemas ou o que está acontecendo. Já aconteceu o que está acontecendo. Perfeito? Legal? É isso aí. Então, aqui, tirando o primeiro item, né, zona DNS que nós já conhecemos, todos os outros são importantes, porque é informação nova e pode cair na tua prova. Continuando, existe o servidor de nome, chamado NS. Marcelo, é muito formação nova, né? É sim. Você que nunca trabalhou com Windows Server, você que nunca estudou Windows Server, é uma gama assim, de informações novas, sim, mas eu não vejo tanto problema, tanto estresse, porque nós estamos batendo em cima, sendo bem objetivos e batendo em cima realmente do que você precisa para a prova, tá? Sem esticar muito, sem ir muito ao detalhamento científico, sem ir muito ao detalhamento da área de tecnologia mesmo lá no fundo, porque aí você vai realmente se confundir. E você não precisa disso para matar as questões, beleza? NS é o servidor de nomes. Relaciona nomes DNS com o servidor autoridade para o nome DNS. Ok? Então, servidor de nomes é outra informação que geralmente você nunca viu. PTR, né? É utilizado em zonas reversas, já sabemos que é uma zona reversa, é aquela que mapeia a estrutura toda, né,
da sua rede para verificar os pontos que estão com problemas e a gente poder, ou que poderão dar problema, para a gente poder acertar, né? Esse mapa ele vem da zona direta, ele foi criado lá, beleza? Para fazer o mapeamento reverso entre um número IP e um nome. Novamente lembrando, o IP é um endereço numérico e o nome é um endereço nominal, e todos esses endereços em uma rede são controlados pelo protocolo DNS. Pode esquecer disso. SOA. SOA e SRV, duas siglas importantes, que não aparecem em qualquer sistema operacional, só na arquitetura cliente-servidor. Então anotem. SOA, define o nome da zona e o nome do servidor que é a autoridade para a referida zona. Ou seja, as zonas. Vamos voltar. Temos aqui a zona direta e a zona reversa. Perfeito? São duas zonas muito importantes que podem cair no teu concurso. Temos também a zona DNS. Primária, perfeito. A transferência de zona já não contempla. Não é contemplado naquela teoria. Agora, a zona primária, a primeira zona criada para informações de domínio, a zona direta e a zona reversa. As duas mais importantes, direta e reversa, que você já guardou a informação. Então, o SOA está fazendo referência a essas duas zonas. O SRV mapeia o serviço ao respectivo servidor. Não confundir. O mapeamento da zona direta, né, o mapeamento que a zona reversa utiliza, com o mapeamento do SRV. Perfeito? Então, você vem para a zona direta novamente, eu falo aqui para vocês, contém informações para mapear um nome para o endereço IP, somente isso. Esse mapeamento será usado embaixo. Para quê? Para verificar algum ponto vulnerável na rede, algum ponto com problema. Mapeia o endereço IP para o nome associado ao endereço IP, utilizada para descobrir o endereço IP que está acarretando problemas na rede. Então, marque abaixo a zona onde eu vou mapear o endereço IP e descobrir através dele os problemas que estão sendo causados na rede. Zona reversa. Marque abaixo a zona responsável, né, pelo mapeamento do endereço IP na rede. Zona direta. Marque abaixo a sigla responsável pelo mapeamento do IP dos servidores da rede. SRV, que está aqui. Mapeie o serviço ao respectivo servidor. Viram? É diferente. As zonas vão mapear IPs. O SRV mapeia o IP do servidor. Ou também pode chamar de serviço. Ok? E o SOA define o nome da zona, ou seja, o SOA ele define as características principais da zona. Né? Define o nome da zona, o nome do servidor, que é a autoridade para a referida zona. Ou seja, o nome da zona e o nome do servidor que é utilizado naquela estrutura de rede. Mais nada que isso. Seja objetivo e anote os detalhes. Tá? Então, para você ter um entendimento disso aqui, a fundo, você vai precisar trabalhar na área. Ou pegar um livro e fazer uma leitura, e ali entra muito maiores detalhes, e aí você pode se confundir. Não compensa. Eu estou te direcionando de uma maneira bem objetiva, de uma maneira certa, para que você feche a prova. As questões, na verdade, que serão poucas, se cair de Windows Server. Aqui é para você entender como é feita a estrutura DNS dentro do registro do Windows Server. Servidor DNS autoritativo é o responsável por manter os mapas referentes a uma zona local, que é essa que eu vou mostrar. Resolver nomes de domínio da zona sobre a qual o servidor tem autoridade. Responder às requisições vindas de máquinas de todo mundo. Então, o DNS chamado autoritativo é ele que faz esse mapeamento aqui. Como assim, Marcelo? É bem simples e é o que você faz diariamente na tua casa ou na empresa que você trabalha ou na rede que você trabalha. Qual é o nome do endereço IP? Está aqui, microsoft.com. Né? Então, aqui eu tenho minha estação de trabalho, o meu computador, perfeito. Aqui eu tenho o IP do meu computador, a identificação dele, perfeito. E aqui eu tenho, qual é o endereço nominal desse IP. Perfeito? E aí eu quero buscar essa requisição, chamamos de requisição. Eu quero buscar essa página.
Eu quero trazer, eu quero acessar. Aí chamamos de requisição. Então, eu vou buscar essa requisição nesse computador, né? Olha, eu não consegui achar aqui essa informação. Tá? No momento que eu não acho essa informação nesse computador meu, nesse computador da rede, na estrutura da rede, eu vou passando para outros computadores. Eu venho para esse aqui. Poxa, também não achei. Aí eu vou lá no fundão para ver se eu acho. Então, olha, esse aqui primeiro é o servidor DNS local, vinculado ao meu computador que está na rede. Então, esse servidor aqui, ó, é da minha rede. Ok? Está vinculado. Eu fui nele e não consegui achar. Aí, esse servidor vai procurar a requisição que eu pedi a ele no servidor DNS raiz. Perfeito? Se ele não conseguir achar, ele vai no servidor DNS comercial. Por quê? Porque aqui é o endereço comercial, Microsoft.com. Não achou, aí ele vai no Microsoft.com servidor DNS. Vai lá na fonte mesmo. Né? E aí sua requisição vai demorar um pouquinho para voltar. Aí lá ele acha, não tem jeito. Mas por que ele foi passando etapas, Marcelo? Ele foi passando etapas, colegas, porque, de repente, essa informação já tinha sido acessada anteriormente, essa requisição, e estava no servidor local. Como ele não achou, o servidor local não tinha essa informação para fornecer, ele pediu ao servidor raiz dele, que também não tinha, que pediu ao servidor .com, porque o endereço é .com. Então, o servidor DNS raiz do local, como ele não tem, já foi no .com, no DNS.com. Como também não tinha, ele foi lá no servidor DNS mesmo, né? Ó, Microsoft.com, já foi dentro da Microsoft. Aí ele pegou. Aí o que ele fez? Olha só, olha o caminho aqui. Ele já passa direto a informação para quem requisitou. Desculpa. Ele passa direto, você pode ver ali, do servidor Microsoft.com para o servidor local, que foi de onde saiu a requisição. Né? Porque eu, o computador da rede, peço ao meu servidor, e o meu servidor que vai entrar em contato, hierarquicamente, com os outros servidores da rede. Beleza? Então, ele passa direto para o servidor local, e o servidor local manda para o meu endereço IP, que identifica esse computador. Chegando aqui, o DNS faz a tradução de IP para o URL, e eu consigo acessar essa requisição ou esse endereço nominal www.microsoft.com. Essa é a história. Quer dizer, né, é uma informação bem interessante aqui, dizendo o que, graficamente, para que saia do abstrato e venha para o concreto, para que você entenda isso aqui. Ó. Servidor DNS autoritativo, é responsável por manter os mapas referentes a uma zona local. Está aqui. Né? Resolver os nomes do domínio da zona sobre a qual o servidor tem autoridade. Aí pede para o raiz, ele que tem autoridade sobre o local. Responder as requisições vindas das máquinas de todo mundo, que já é a última, a Microsoft.com. Viram? Então, na verdade, eu traduzi esse desenho, eu traduzo toda essa teoria de registro DNS, de busca de informação, seguindo etapas, desde o DNS local ao Microsoft servidor DNS, nesse nosso exemplo. Beleza? E aí, nós fechamos a parte de DNS, né? É o que você precisa, não terá mais do que isso, tá? Não vai precisar mais do que isso sobre DNS na tua prova. Aprofundar mais, esse já entra em cargos muito específicos da área de tecnologia, não é o nosso caso. Quando você fala de sistema de arquivos, você lembra, claro, do sistema FAT, você lembra, claro, da tabela MFT, não é? Então, como é que é isso? O Windows, ele é um sistema operacional, software básico do nosso computador. Ali rodam vários programas, vamos dar nomes a alguns, né? Depois que eles forem instalados, o Word, Excel, PowerPoint, claro que eles não pertencem ao Windows. O Windows é um software básico, você instala o Windows, depois você instala o Office.
né? E o Windows passa a gerenciar esses programas, o Word, Excel e PowerPoint. Vou dar exemplo desses 3 que vocês conhecem. E esses programas que vocês conhecem, eles são responsáveis pela criação de arquivos que ficam dentro de pastas, que automaticamente fica dentro de uma área de trabalho dentro do Windows chamada Windows Explorer. Deixa eu colocar ela aqui embaixo. Windows Explorer. Ok? Uma área de trabalho de visualização e acesso a arquivos e pastas, né, chamado Windows Explorer, dentro do sistema operacional Windows. Perfeito. As informações dessa área de trabalho, elas são armazenadas em uma tabela de alocação. Tabela de alocação. Os sistemas normais do Windows utilizam 2 tabelas. A tabela FAT, né, e a tabela MFT. FAT significa tabela de alocação de file, arquivos, e MFT significa tabela mestre de arquivos, de file. O que acontece? A FAT, ela trabalha com vários sistemas de arquivos, mas o mais utilizado hoje é o FAT32, pela sua capacidade de armazenamento. E a tabela MFT, o mais utilizado é o NTFS, que significa nova tecnologia para sistemas de arquivos, também pela sua capacidade. Quando você sai do sistema normal, que é o Windows 7, o Windows 10, e você vem para o Windows Server, né, arquitetura cliente-servidor, vai aparecer aqui um novo sistema de arquivos, mas esses serão mantidos nas questões de prova. Perfeito? Então, agora nós vamos apresentar algumas informações novas sobre sistemas de arquivos utilizadas na estrutura cliente-servidor, porque essa que eu mostrei para vocês é a estrutura básica que vocês já conhecem. Gente, me desculpem aí por estar tossindo, mas eu cheguei no Rio de Janeiro, né? O Rio está muito frio e eu comecei aí, tomara que eu não fique resfriado, mas comecei a tossir um pouquinho, beleza? Eu acho que é pelo ar-condicionado, pela aquecendo a voz dando aula, né? A voz, como está muito fria, ela não aquece rápido e aí começa a ter esses picos, esses probleminhas. Sistema de arquivo do Windows Server. Sistema de arquivos FAT, tabela de alocação, nós acabamos de falar, não é? FAT32 é a principal, o principal sistema de arquivos dessa tabela FAT. FAT é uma tabela, FAT32 é o sistema de arquivos. Sistema de arquivos NTFS, que significa nova tecnologia para sistema de arquivos, né, que trabalha com a tabela MFT. Características do NTFS, né, permite recuperação em caso de falha, suporta a redundância dos dados, controle de acesso a arquivos via lista de controle de acesso, né, sua tabela de alocação é a MFT. Coloquei algumas características básicas, mas o que mais importa aqui, o detalhe é você saber que o NTFS é um sistema de arquivos e MFT é a tabela onde esse sistema fica. Você saber que FAT é uma tabela de alocação e FAT32 é um sistema de arquivos onde o sistema de arquivos que fica dentro dessa tabela. Essas são as principais informações aqui para que você possa anotar. Nós temos aí o LFS, né, o Serviço de Log de Arquivos. É a principal responsável pela tolerância de falha no sistema NTFS. NTFS suporta a criptografia do sistema de arquivos, transparente ao usuário, a encriptação que permite criptografar o disco inteiro, pastas ou arquivos individuais, permite compactar pastas e arquivos individuais para economizar espaço em disco. E aí, de todas as informações desse slide, claro que você vai marcar o LFS, né, que é o principal responsável pela tolerância de falhas do NTFS, porque isso é algo a mais que você ainda não conhecia, porque as outras informações são informações básicas de um curso normal do sistema operacional. Agora, o LFS você não conhecia, então anote, marque aí. E o Sistema de Arquivos Resiliente, que é o REEF. Esse aqui você vai fazer um favor para mim. Você vai marcar um asterisco do tamanho de um mundo
na frente desses sistemas de arquivos, porque esse cara cai em prova na arquitetura cliente-servidor. Sistema de arquivos introduzido com Windows Server 2012, olha aí, ó, visa substituir o NTFS normal, que é usado nos sistemas operacionais normais que nós já conhecemos. Muito importante esse cara. O REFS, Sistema de Arquivos, né, de Resiliência, possui recursos a reduzir risco de perca de dados decorrente de falhas nas mídias de armazenamento. Reduz o risco, né? Então, essa informação eu quero que vocês anotem, tá? Mas de toda essa informação sobre o REFS, a principal é que ele foi lançado pelo Windows Server 2012 como atualização para substituir o NTFS. Isso pode ser questão de prova de concurso, dizendo o seguinte: o REFS foi lançado como atualização do Windows 2012 Server para substituir o NTFS. Ok? Essa informação é que eu quero que vocês anotem aí. Vocês conheçam o REFS, sabendo que é um sistema de arquivos que trabalha na estrutura cliente-servidor e que futuramente vai substituir o sistema de arquivos NTFS. Principais características do REFS. Vamos lá. Integridade de metadados são marcos ou pontos de referências que permitem circunscrever a informação sob todas as formas. Pode-se dizer resumos de informação sobre a forma do conteúdo de uma fonte. Metadados, né? Processamento de muitos dados. Estrutura muito grande de informações. E quem trabalha, para você ver como esse novo sistema de arquivos está no nível bem acima do NTFS. Ele trabalha com a estudo de metadados, um processamento muito grande de informações. Ok? Fluxo de integridade de dados de usuários. Novamente falando de controle dos metadados. Modelo transicional descreve a maneira na qual é possível usar transações nos fluxos de mensagens para executar determinadas tarefas e resultados de alocação em disco. Então, Marcelo, dessa informação aqui, o que eu vou anotar? Que o sistema de arquivos REFS, ele garante a integridade de metadados, ele garante o fluxo de controle dos metadados e ele garante, né, descreve a maneira na qual é possível usar a transação nos fluxos de mensagens para executar determinadas tarefas e resultados. Essas são as principais informações. Então, ó, integridade dos metadados, o fluxo, ou seja, a sequência de controle dos metadados, né, e aqui você pode anotar todo essa última informação. Essas são as informações do REFS, que é um sistema de arquivos que veio substituir o NTFS e que trabalha na estrutura cliente-servidor. Isso você tem que saber, beleza? Ih, vou ter que apagar essa bagunça, hein? Vou ter que apagar essa bagunça. Marcelo, para quem nunca viu, assim, de cara assusta a gente, não assusta? Eu não quero assustá-los, mas para quem nunca viu de cara, assim, você pode ficar meio assustado. Mas calma, você está anotando tudo que eu estou falando? Está se organizando aí no caderno? Faça a primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura, a quarta leitura, a 20ª leitura. E aí você vai ver que a informação, você vai começar a pegar os dados e a informação vai começar a fazer sentido. Tá? Então, você vai ver que quando a gente começar a resolver as questões aqui, você vai ficar mais tranquilo. O Windows Server, sistema de arquivos de distribuição de dados para desempenho e redundância para tolerância a falhas. Depuração de disco para proteção contra erros. Legal? O sistema de arquivos, então, esses dois pontos são ainda do slide anterior, características do REFS.
EFS. Né? Ele também distribui dados para desempenho, redundância, tolerância a falhas. É importante você colocar que ele trabalha com redundância para tolerância a falhas. E depuração de disco para proteção contra erros. Né? Ele verifica o disco, ele organiza e protege, prepara o disco, né? Protegendo ele contra erros físicos. Beleza? Legal. Então, vamos fazer assim. Eu vou dar uma paradinha para renovar a minha água. Espero que você esteja tranquilo. Se não está, vai ficar. Ok? Anote aí, se organize, que eu já volto para a gente continuar a nossa matéria, o nosso módulo de sistemas operacionais. Estamos trabalhando com Windows Server. Fica aí, segura que eu já volto. Um abraço. Clique like.